sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, Mãe! E hoje, o episódio de hoje, amiga, vai ser a frase mais usada. Pode isso, mãe. Pode fazer mãe, isso? É sobre o pode. quê, Marina Elias? É sobre a lógica do castigo, amiga, é sobre a lógica do castigo, da punição, da consequência, de como corrigir a atitude das crianças sem, para isso, usar de recursos que a gente já sabe que são complicados. Pois então, como é que a gente faz? Como né? é que a gente faz? Primeiro, amiga, eu preciso te falar que estamos numa novos tempos dessa educação mais conscientizada, com mais diálogo, né? Porque eu acho que tanto você ainda teve, né? Assim, mas você também é da mesma geração, no sentido que não tinha muito papo, né? Não é, não quero saber. Não é isso. Né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E os castigos vinham, né? Era cintada, chinelada, puxão de orelha. Isso era muito comum na nossa geração. E que não é mais. Então, nós, como pais e mães, estamos aprendendo a educar. Né? E sem querer a gente repete, amiga. A gente já começa no erro. Muito natural. Muito né, natural, amiga, que não isso é? aconteça. Acho até legal você ter falado isso agora, logo no início, porque é pra gente também ter um pouco de autocompaixão, né? Que não é nem a gente ficar no lugar de vítima do que foi feito da gente, né? E nem a gente, então, falar assim, mas é porque eu erro porque é natural, né? Assim, a gente erra, todo mundo erra, e não buscar uma forma de fazer diferente. Porque uma coisa foi o que os nossos pais, o caminho que uma, duas, três gerações, né, acima da 27 gerações. Todas elas tinham de conhecimento e de acesso, né? E a outra coisa é o que a gente tem. Então, a gente vai falar, né? Por que não castigar e entender um pouco o que a gente já sabe que o castigo pode gerar na vida de um ser humano. E a outra coisa é, então porque se a gente não tiver ferramenta, por que não castigar? Entendemos. Até aí, eu acho que a grande maioria já tem ido. Mas se a gente não souber o que fazer, a gente vai acabar, como você falou, repetindo os protocolos, porque foi assim que foi feito com a gente. Mas não dá pra gente ficar girando em falso aí. Né? A gente precisa avançar umas casinhas nesse jogo, Vamos né, começar amiga? com aquele primeiro exemplo muito básico na nossa vida. Você está de castigo, vai pro cantinho pensar. Ixi. Como se pensar fosse uma coisa horrorosa, né? E aí hoje está sendo bem banido esse castigo, né? O castigo do pensamento, do banquinho, do cantinho. Aí às vezes coloca a criança virada para a parede, para nem olhar o que está acontecendo, para ela pensar. Vamos entender o que está por trás disso daí, né? Primeiro que é o adulto dizendo, eu não dou conta disso que você fez, então nesse momento eu preciso que você se afaste de mim, porque eu não tenho o que fazer com esse seu comportamento, né? Então vai para lá e senta lá. Senta lá. E aí é muito triste, assim, porque, a criança não tem condições neurológicas de pensar no momento em que ela está com uma avalanche emocional tomando conta do corpo dela. Nem a criança e nem o adulto. Porque a gente sabe que os picos emocionais, eles bloqueiam as possibilidades cognitivas. Então, a gente não pensa nesse momento. O que a gente precisa nesse momento é se acalmar, né? Se regular, reconectar esse cérebro para aí depois, sim, poder conversar. E depois que o pensar sobre aquilo que a gente fez é fundamental, especialmente se for algo feito na companhia de um adulto. Então, isso que eu ia te perguntar, mas o pensar juntos. Porque nesse caso, vamos supor, a mãe perdeu a paciência. Vai lá pro cantinho do pensamento. O que a mãe poderia fazer? Fazer no lugar, né? Em primeiríssimo lugar, estar junto com a criança para ela se acalmar. Não, mas eu digo a mãe. A mãe tá muito tensa com essa situação. Então ela fala, vai pra lá. Eu não quero conversar com você agora. O que eu faço? Tipo, o que a mãe poderia fazer? Ao invés de gritar e tirar aquela criança daquele momento. Porque eu lembro, vou contar um momento que eu amo, que é do Sex and the City. Que a personagem, a Charlotte, ela tem uma coisa muito boa que ela se tranca numa despensa. E aí ela começa...
chorar, até que chega a babá e abre e fala, oi, cheguei, tá tudo bem? Ela, ai, tá tudo bem. E aí ela, ufa! A mãe se trancou dentro, porque ela não conseguia lidar, tava um caos, aquela casa, tava rolando uma festa, não sei o que lá, ela não sabia o que fazer. E foi muito engraçado, porque a mãe se isolou. Então a mãe, ao invés de pensar, ela foi dar uma esperneadinha longe de todo mundo. Então ela se tranca e ela, mas que acontece? Olha que ótimo esse exemplo que você tá dando. É a clássica falta de repertório. Então, eu não sei o que fazer, eu fujo da situação porque eu não sei o que fazer nessa hora, eu não tenho repertório de ação, talvez o único repertório que eu tenha seja o castigo, e eu não quero usá-lo porque eu já ouvi lá que não é legal, bom não é usar, bom. Eu não sei o que fazer, então eu me afasto. Aí o alívio dela quando chega alguém que é de segurança dela, de que ela sabe que vai saber o que fazer, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o que fazer, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a criança cometeu um erro, se a criança ou a criança está tendo um rompante emocional ali, né? Para a gente conseguir acessar o pensamento da criança, para conseguir junto com ela orientá-la para o que a gente vai fazer a partir desse seu erro, desse seu comportamento que não foi bacana, vai ser acalmar essa criança, ajudar essa criança a se acalmar. Só que muitas vezes isso é sinônimo de não fazer muita coisa. Não é querer acelerar o processo de acalmar a criança para poder conversar com ela. Muitas vezes é deixar aquilo passar. Mas a mãe sai de perto? Não, a mãe fica. Mas se a mãe tá sem paciência? Aí a mãe sai. É isso que eu queria saber, porque eu às vezes faço isso, amiga. Acontece uma situação, aí eu falo, não acredito que ele fez isso. Tipo, uma situação assim que eu fico, aí eu saio pra respirar um pouco. E aí, às vezes eu percebo que nem ele percebeu o que fez. E depois eu trago um pouquinho pra realidade. Porque também, na verdade, tô lidando com a minha frustração. A sua, amiga, é isso. A minha frustração pra passar pra ele. Da criança ter errado, né? Mas é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, é que os nossos filhos, assim como todo e qualquer ser humano, merecem e são dignos de amor, mesmo quando erram. Sim. Então, a gente quer ser amado, aceito, né, acolhido e orientado diante dos nossos erros. Por que a criança tem que ser punida? Sim. Percebe? Então, assim, é não condicionar o nosso acolhimento, afeto e amor à criança ao comportamento dela. O comportamento a gente corrige, a criança a gente ama. Sim. Então, não tem que condicionar, porque aí o que a criança começa a aprender? Quando eu erro, eu não sou digno da presença da minha mãe. Quando eu erro, eu não sou digno do afeto dela. Então, quando eu erro, eu sou isolado. Quando eu erro, eu sou punido, ou eu apanho, ou eu ganho um grito. O que essa criança vai entender? Que é isso mesmo que ela merece. E aí, eu preciso fazer aqui uma ponte com a autopunição, a automutilação. Né? Então, a criança que não, eu fui um burro, eu sou um bobo mesmo, olha o que foi que eu fiz, eu mereço sofrer. Né? Essa é uma criança que tende a, na adolescência e na vida adulta, buscar relacionamentos abusivos, seja física ou seja emocionalmente. Porque ela aprendeu... Ela faz uma associação. Ela tem um certo conforto aí. Ela aprendeu que isso faz parte do relacionamento de amor. Se a relação primeira de amor dela é com a mãe, e a mãe, quando a mãe separa o merecimento do amor no bom comportamento para o mau comportamento, né? E eu falo que é sempre que os nossos filhos, eles mais precisam da gente no momento que eles aparentemente menos merecem. Porque é o momento que eles mais precisam. Eles não precisam da gente do lado deles na hora do parabéns do bolo, quando ele está cercado de amigos. Eles não precisam da gente quando eles estão tirando notas ótimas na escola, cercados de afeto e carinho. Eles precisam da gente quando a coisa está ruim para eles. É nessa hora. Então, castigar e punir a criança diante de um erro dela tem uma série de prejuízos, né? Mas o principal deles, dentro desse contexto que a gente está falando, é a perda da autoconfiança e da autoestima. Então, a criança passa a acreditar que ela não é capaz de fazer diferente e que ela merece ser punida e castigada pelos seus erros, que aquilo tem a ver com ela. Quando a gente corrige a criança, a gente mexe na autoestima. Quando a gente corrige o comportamento, a gente preserva a autoestima dela e a gente orienta esse comportamento. Como é que a gente vai fazer isso? Punindo.
Não tem jeito, né? A doutora Jane Nelson, que é a mãe da disciplina positiva, né? Que traz uma linha de pensamento super importante para a gente dentro da educação, seja na escola, seja nos ambientes de casa. Ela tem uma frase que é bem legal para a gente pensar na questão do castigo. Ela diz assim, de onde tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança agir melhor, a gente precisa antes fazê-la se sentir pior. Então a gente castiga, a gente humilha, constrange e depois a gente espera que ela haja melhor. Como? Não tem como. Neuroquimicamente falando, é impossível. A gente libera um monte de estresse, de hormônios do estresse no corpinho dessa criança e depois a gente espera que ela tenha proatividade, que ela tenha iniciativa para fazer diferente. Então humilha a criança, vai lá, fala um monte, dá uma bronca, dá um castigo e eu espero que na próxima você faça diferente. Não vai fazer. E aí? E aí é quando a criança começa a dar de ombro pro castigo, quando você já não tem mais o que tirar da criança. Já tirou o celular, já tirou o videogame. E aí daqui a pouco essa criança tá nem ligando. Amigos. Tá nem aí. Não, é isso que eu ia te falar. Agora eu me recordei aqui que teve uma situação assim que o Gabriel teve que ficar uma semana sem telefone. E ele falou, pode tirar. Pode tirar. Não tá nem aí. Não vou fazer falta, não tô nem aí. Aí ele, não, porque eu vou passar. Não, ó, passou um dia, passou 2, passou 3. Eu consigo, vira um desafio. Vira um desafio. Então, ele tinha um comportamento, era como se estivesse me desafiando. E uma das coisas que eu fui chamada até a atenção na época, que ele estava na terapia e tudo, que era não chamar a atenção do Gabriel em frente às pessoas. Jamais. Porque isso é muito constrangedor. Mas é muito também assim, cara... É muito comum também, é rápido. Quando vê, acontece, amiga. Quando você vai falar, não faz isso. Eu sei. Não faz, né? É porque é uma linha muito tênue, tá? Eu vou usar sempre como exemplos que talvez fique mais fácil para mim. Por exemplo, a gente estava almoçando e tinha um amiguinho do Gabriel que estava comendo um pouquinho mais tranquilo. O outro irmão estava comendo e o Gabriel comeu rápido e já levantou. Quando eu olhei, o amiguinho estava... com a boca toda cheia de comida, engolindo, porque o amiguinho queria ir junto com o Gabriel. Aí eu falei, Gabriel, volta aqui. Aí ele, quê? Eu falei, presta atenção no seu amigo, meu amor. Tipo, ele, o quê, mãe? Ai, tá bom, ele não acabou? Eu falei, não, porque ele vai querer ir junto com você. Não, mas ele é o tá seu tudo convidado. bem. Então senta, vai ter a sobremesa, Que presta bonito. atenção. Eu sei, mas assim, ele, ai, tá, já sei o que você vai falar, sabe? Já tem o lugar, tá, já sei o que você vai falar. E não deixa de ser chamar atenção. Sim. Só que ao mesmo lado, eu sou mãe. Então, como se você não ensina naquele momento que estar na mesa, sem eletrônicos, a gente estava ali conversando, ele estava contando uma história, que o amigo tem outro tempo, como ele vai perceber? Porque também é você perceber o outro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tem isso também é uma busca que eu acho muito difícil como mãe. Eu acho, assim, né, como a gente tem 2 filhos, são 2 cabeças, né? São 2 alminhas completamente... Aí você percebe que tem um que percebe mais o outro, que tem um olhar atento, e o outro sou eu a todo tempo. Você fala, não, peraí, calma que tem outra pessoa aqui do lado, sabe? Ensinaram pra gente que se a gente não corrigisse a criança na hora, não corrigia mais, né? Mas tem a ver com o nosso impulso. Tem a ver com o nosso impulso. Eu entendo que a gente aprendeu, mas às vezes, assim, quando eu vi que o menino tava quase morrendo... Já foi, seu desespero, né? Ai, volta aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho um jogo, uma brincadeira que eu gosto de fazer com os pais, que é assim, pendura essa correção no varal, já você pega. Nossa, eu vou colocar lá uns 10. Bota o varal. Bota os 10 na cozinha. Vou chegar na casa da Regiane. Vai lá, só na varal. Próxima, eu vou encontrar um monte de varal. Eu vou mandar a foto do varal pra você. Isso. Como é que a gente faz? Porque, na verdade, você tá falando do nosso controle, né? Do nosso controle. Porque, assim, é a mesma coisa quando você vai dizer um não pra criança, que é uma das coisas mais castradoras que tem, mais disfuncionais, é você dizer pra criança, nem me pede. Porque a resposta vai ser não. Pode isso, mãe? Não pode. Não pode. Então, mas você já sabe que não pode. Você não tem problema da criança te pedir, porque você é o adulto maduro dessa situação que vai conseguir gerenciar um pedido que vai receber um não como resposta e tá tudo bem. Porque matar a iniciativa da criança de desejar, de falar e de pedir tem outras consequências que a gente não vai querer lá na frente. Então, pode pedir. Não tem problema. Isso não estou falando para falar para criança, entendeu? É no nosso coração.
meu filho pode me pedir quantas vezes ele quiser para usar o celular à noite. Que a resposta vai ser não, com amor e carinho até ele entender. Você tem que ser firme, então, nas suas escolhas. E constante. Firme, tem que ter essas... Firmeza e constância. Firmeza e aí chega uma hora que a criança para de pedir, mas pelo menos ela não aprendeu que ela não pode me falar sobre os seus desejos. Porque é muito triste quando uma criança diz assim, não vou nem falar com a minha mãe, porque eu já sei que ela não vai deixar mesmo, não vou nem conversar com ela. Ou tem medo, né? Já sei que ela não vai entender. Amanhã... Ou muitas crianças têm medo também. Pois é, amiga. E aí amanhã é o adolescente que está com problema num relacionamento, seja de amizade, seja um namoro, e eu não vou nem falar com a minha mãe, porque ela não vai entender mesmo. Que é aquela criança que não pôde manifestar o desejo dela, que não pôde ser vulnerável e imperfeito diante da sua mãe. Sabe, acho que é uma coisa que é muito especial é a gente poder ser autêntico na relação com os nossos filhos. Nossa, mas isso é... Não é? É o objetivo da vida. Da vida, mas aí por que... O objetivo da vida materna, ser autêntica, né? Por que eles não podem ser autênticos? Sim. Entende? Por que eles têm que performar e só fazer o bonitinho, o regradinho? Por que eles também não podem pedir mesmo? Sim. Que eles já devessem saber que não. Qual é o problema? Adultos, queridos, qual o problema, mãe, em responder não? Eu entendo que você queira e, meu amor, a resposta é não. Mas, amiga, às vezes eu vou usar outro exemplo, assim, eu tava numa loja, aí eu fui pra comprar um tênis, alguma coisa assim pro Antônio. Aí o Antônio viu bola. Mãe, pelo amor de Deus, me dá essa bola. Não, Antônio, você acabou de ganhar outra bola e tal. Não, mas essa bola eu não tenho, mãe. Antônio, não, mãe, mas essa bola... Eu falei, não, filha, a gente só veio pra comprar aqui o tênis. Não, porque essa bola... Aí, ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, essa criança está pedindo uma bola. É só uma bola de futebol. Meu Deus, daqui 10 anos esse menino não vai estar mais pedindo bola de futebol. Aí eu fiquei com aquilo, assim, né? Aí ele tinha entendido. Aí ele falou, não, tudo bem, não. Aí você queria dar a bola. Oh, amiga. Mas aí eu dei a bola. Mas, amiga, na hora que eu dei a bola... Aqui a bola. Ah, é essa. Até hoje ele me questiona a bola. Mãe, quando é que você vai trazer? Tira do podcast. Então, é que... Então, a bola virou cenário do pode isso, mãe. Pode isso, mãe. Pode isso, mãe. Pode isso, mãe. Pegar a bola pode do isso. Menino, pode fazer uma coisa dessa, pegar a bola dele. Não, aí eu falei pra ele que o seu aniversário vai chegar, filho. Calma que você vai ganhar várias... Ele ganhou várias bolas e já esqueceu. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, não sei, é uma mistura de sentimentos. Porque tem... Aí, na hora que ele me pediu, eu fiquei lembrando do que eu pedia pros meus pais, da bonequinha que eu queria, a bonequinha que eu não ganhei, a bonequinha que eu ganhei. E a bonequinha foi meu companheiro na minha infância. Acho que, de repente, passa um filme na sua cabeça. Ao mesmo tempo, você fala, não, calma, é só uma bola. Mas eu resolvi dar a bola depois que ele tinha aceitado que eu não ia levar naquele momento. Entendi. Eu não sei se eu posso ter feito todo errado, porque esse podcast é lava a roupa da mãe suja, lava a roupa da mãe suja. Não pode isso, mãe. Amiga, não. Pode isso, amiga, porque eu fiquei num papo comigo, com os meus sentimentos, com a minha infância, com a dedicação. Você deu a boa... Desculpa, fala. Não, porque como ele é dedicado, como ele leva a sério, ou assim, ele tem todo esse objetivo da vida dele, que é ser jogador de futebol, e ele não é um menino que pede muitas coisas. Aí eu falei, não. Mas vamos combinar. Olha que louca, né? Vamos combinar um negócio aqui, amiga? Nós pode duas. O quê, Marina? Lava ela. Você deu a bola pra sua criança. Interior. Eu tava precisando. Você maternou a criança que você foi um dia naquele momento, amiga. Sessão de análise com Marina Elias. Porque ele já tinha entendido que não, você já tinha dado esse limite, de fato, ele não precisava de mais uma bola, e era só uma bola, mas... Olha que legal, né? Ele teve a resiliência, ele entendeu, você soube dar o limite. E aí, numa situação dessa, imagina que bacana, por exemplo, você poderia ter comprado a bola num outro momento. Sim. Né? Assim, de repente, aparecer em casa com essa bola um dia, né? Mas a gente... Tem impulsos. Mamãe tem vários impulsos aqui, de raiva. Aqui também. Não, eu quantas vezes... raiva de não saber. Amiga, quantas vezes eu já fiz coisas que o Ricardo mesmo olhou pra mim e falou assim, isso é pra você, né? Você tá... às vezes a gente acaba... Né? Quando a nossa criança interior vem, sempre penso isso e digo isso para as mães, você tem que olhar quem que está no comando da situação, se é o seu adulto ou a sua criança, não a criança que você tem, a criança que você foi um dia. Mas, amiga, você não acha também que os filhos, eles vêm para a gente rever um monte de coisa? Com certeza.
Eu tenho muito essa sensação, assim, o que foi, aí ao mesmo tempo você se coloca no lugar do seu pai, da sua mãe, de como você vivia, de como era na sua época, a sua classe social não era, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, o que você pode corrigir, o que não... É muita coisa em conjunto. E o que você gostaria que a tua criança recebesse, a sua criança que você foi um dia, né? O que você gostaria que ela recebesse. E quando a gente consegue entender esses processos, a gente vai, inevitavelmente, curar um monte de coisa que a gente carrega da nossa infância, né? Então, meu pai, por exemplo, ele teve uma realidade que foi de uma certa escassez em relação a alimento, né? Então, não tinha, eram 10 filhos. Mas de uma família libanesa, né? Mas uma família muito humilde. E então, era tudo contado. Né? Então, ele conta umas histórias assim pra gente, por exemplo, que passava um caminhão de chocolate lá na cidade dele, e aí não dava para ser um chocolate para cada filho toda vez que o caminhão passasse. Então, tinha um revezamento. E era uma barrinha de chocolate. O que fez com que ele, né, ao trabalhar e conquistar uma outra condição de vida, querer se entupir a gente de doce, de chocolate o tempo inteiro, né? Assim, que tinha sua mãe. Come, filha, come, que isso aí só faz bem, né? Assim, e aí, se eu levei um tempo para entender que o excesso... E que comer o chocolate não significava receber o amor do meu pai, porque parecia que meu pai ficava feliz quando eu comia o chocolate. Mas isso falava sobre a criança dele. E não sobre Mas mim. É tão difícil também pra gente ouvir isso, né? Eu lembro uma vez que meu pai falou, a gente tomava refrigerante, que era tubaína na época, né? No Natal, e comia doce de batata, aquele doce de batata de coraçãozinho, só no Natal. Também eram 10 irmãos, né? 9. Aí eu falo, mas como assim doce de batata? Esse que a gente compra no mercadinho, que custa... Esse que tem aí para quem quiser, né? A hora que quiser. Então, é muito diferente já da nossa realidade, né? Muito. Então, assim, a gente precisa olhar para todos esses processos que a gente viveu, que os nossos pais viveram, para entender o que significa castigar uma criança diante de um comportamento dela, se está falando sobre a gente lá atrás, ou se está falando sobre a educação que a gente está oferecendo hoje para essa criança. Não tem como educar uma criança sem a gente se reeducar. Total. É absolutamente impossível. Muito. Voltando nessa situação do Gabriel, que você contou, da mesa, uma solução, por exemplo, seria você ter levantado, pedido licença, né, para o garoto, ido até ele, no particular, ter dito, filho, como é que você acha que seu amigo se sente? Tendo ficado sozinho ali, a mamãe viu que ele estava comendo com um pouco de pressa. O que você acha que a gente pode fazer? Não ia dar tempo, amiga. Foi muito rápido. O amigo já estava levantando. Calma, João, senta. Calma, come tranquilo. É rápido, tem situações que... Mas eu tenho certeza que você fez isso de uma forma respeitosa. Que por mais que tenha sido na frente, né, assim... Mas é isso, né? Por mais que a gente saiba que, de repente, corrigir uma criança na frente de um amiguinho não é legal, que ele não vai gostar, por outro lado, tem, às vezes, um impulso, que é muito difícil, assim. Depois eu ainda fiquei pensando, falei, ai, meu Deus, por que eu fiz isso na frente do amigo? Aí aconteceu uma coisa legal, porque ele respondeu alguma coisa, assim, pra mim. Aí o amigo falou... Mas Babé, a sua mamãe só tá conversando com você. Ela tá de boa, cara. Aí foi muito legal. Aí ele ficou... Que legal. Quieto, assim, sabe? Foi um momento ali de uma situação. Legal ter vindo do amigo. Super, porque acabou que o amigo ajudou. Agora, Rê, quando que o castigo, né? Porque aí tem isso que você falou ali no início do episódio, né? E quando foi que a gente entendeu que castigar gera esses prejuízos que a gente está aqui conversando e começou a usar essa outra palavrinha, né? Consequência. Não é castigo, é consequência. E que muitas vezes é um castigo disfarçado, né? Assim, então, eu tinha uma aluna que era engraçadíssima, ela foi até embora aqui do Rio, mas ela toda aula, toda semana, ela chegava e falava assim, tia, não tô de castigo, tô de consequência. Imagina que loucura, Mas né? você dá o nome? Consequência? Pra criança? Sim, com certeza. Mas isso que ela falou é o que a mãe
dizendo, não, eu não tô te deixando de castigo, essa é a consequência do que você fez. Você fez. Então, um exemplo de uma consequência que ela tava. Ela não tava de castigo, ela tava de consequência. Então, ela não ia poder, no final de semana, ir na casa das amigas brincar, porque ela tinha tirado nota baixa na prova. Uhum. Então, ela ia ficar estudando, porque ela tinha uma prova de recuperação. Sim. Então, essa era a consequência. Aqui, existe uma consequência, que é diretamente relacionada ao evento. Então, tirei nota baixa na prova. O que acontece? Sempre a pergunta que a gente tem que fazer é o que acontece na sequência. Como se fosse uma história em quadrinhos, entendeu? Uhum. Então, na sequência de tirar uma nota baixa, agora eu tenho uma segunda chamada, uma prova de recuperação. Eu posso ir para casa das minhas amigas brincar no final de semana? Não, eu vou ter que estudar para essa prova. Sim. O que seria um castigo nessa situação? O castigo seria que ela vai ficar um mês sem celular, porque ela tirou nota baixa na prova, que ela vai ficar uma semana sem televisão, porque ela tirou nota baixa na prova. É diferente de falar, não estudei porque estava assistindo televisão. Aí a gente vai precisar, então, tirar tudo aquilo que está te distraindo do estudo para você poder se concentrar no estudo. Mas você percebe que isso não tem relação direta? Ficar sem a TV porque tirou nota baixa na prova não é uma relação direta. Isso é um castigo, que é inclusive um problema, porque ele é dado por alguém de fora, ele impede a criança de desenvolver um senso crítico em relação àquele comportamento. Então, assim, se eu tirei nota baixa na prova, o que é que eu preciso fazer para não tirar de novo? É sobre sair do porquê e ir pro como. Então, ao invés de ficar no porquê que isso aconteceu, porque eu tirei nota baixa, agora eu sou um péssimo... então agora você ficou de castigo. Quer dizer, como é que eu gerencio essa nota baixa se eu fiquei sem celular? Não aprendi nada com isso. Mas como que eu posso fazer para mudar isso numa próxima? Estudando. Essa é a consequência. Que é o exemplo que eu dei do Gabriel, que ele chegou tristíssimo, que ele tinha tirado B e C. Isso. Aí eu ri e falei, né? É B, Gabriel, mas B é bom. Ainda falei pra ele. Não, mas B é no quê? Educação física. Educação física. Tipo, hilário, atleta, né? Aí ele, não, mas mãe, não é porque eu não conseguia fazer, foi pelo comportamento. Aí eu falei, nossa, Gabriel, eu não posso nem te ajudar nesse caso. Eu falei, é você com você. O que você pode fazer? Sim. E aí agora, já nesse último bimestre e trimestre, ele chegou pra mim e falou, acho que eu vou conseguir tirar tudo A, mãe. Ele mesmo se resolveu de alguma forma, né? Ele começou a entender que comportamento não tinha como, né? Sim. Aí teve um dia até que a gente brincou que ele falou, ser amigo desse amigo... Poxa, tá me dando mal, sabia? Já fui parar na coordenação, já fui na diretoria. Olha que legal. A gente começou a rir, aí a gente tava dentro do carro, começou a falar, então você já percebeu que esse amigo tem que ter um limite com ele, né? A gente começou a rir, mas ele mesmo acabou percebendo isso. Olha que legal. Isso é legal, um super senso crítico. E ele só conseguiu fazer, não foi sozinho que ele fez com você através de todos os diálogos, todas as orientações que você já passou para ele um dia. Amiga, porque né? o que eu entendo é o quanto o diálogo é bom, o quanto persistir no diálogo é bom, porque o quanto o seu comportamento diante do seu filho é bom, porque ele vai perceber ali alguma coisa. Ele vai ter que ficar alguma coisa registrada, tem que ter uma memória ali, alguma parte daquele corpo, né, um registro que fique o que é o certo, o que é o errado ali, né? Ele entender, porque a maioria dos castigos e consequências não tem muito a ver, assim, a ação deles, né? Então você fala, peraí, é uma informação sua, até que eu posso te ajudar. Tirou nota baixa numa prova de ciências, porque eu não entendi, aqui eu posso te ajudar, eu posso sentar com você e estudar. Né? Nesse dia até aconteceu isso, eu sentei com ele e falei, você tá com dúvida? Me dá todo o livro que eu vou fazer várias perguntas, vambora, a gente estuda, meia hora. Então. Eu falei, mas sobre comportamento eu não tô lá, aí é com você. Perfeito, e é com você... Porque eu também já te dei todas as, né? Porque eu te dou uma educação que te permite saber o que é certo e o que é errado, né? Ele tem senso crítico, então, ó, que maravilha. Mas, amiga, tem uma coisa assim, também você sempre fala assim, né? O que aconteceu, não dá pra voltar e ficar lamentando. Mas daqui pra frente, que é o tal da voto de confiança que você fala muito. Qual é o limite disso? Porque às vezes a criança continua fazendo errado. Insistindo, né? Insistindo no erro, tem né? Eu adoro falar com as crianças assim, e com os adultos também, né? Errar faz parte da vida e a gente vai sempre acolher o erro e orientar o erro. Porém,
Vamos buscar erros inéditos? Inéditos. Erros inéditos, porque aí, né, assim, você ficar repetindo o erro não faz sentido. Então, vamos entender que, assim, aí vamos lá, mesmas estratégias, mesmos resultados, né? Então, hoje a gente vai ter que mudar a estratégia de ensinar uma forma de fazer diferente, né? Aquele erro, quer dizer, a criança está sempre batendo no amigo, está sempre agredindo fisicamente numa discussão. E aí, ok, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O que é que pode? Ensinei. Ensinei estratégias de autorregulação. Garantir que essa criança está tendo um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade, um ambiente emocionalmente saudável em casa. Rotina. E ela continua agredindo. Então, as estratégias que eu ensinei precisam ser revistas. Eu preciso dar novas estratégias para essa criança porque ele não está conseguindo. Entende? Porque isso muitas vezes é falta de repertório. Agora, se eu coloco na conta do você vai ficar de castigo porque você bateu, eu coloco essa criança no lugar da culpa, sou incapaz de fazer diferente, sou incapaz de entrar para um jogo de futebol e não agredir o meu amigo, ao invés de colocar ele na consequência, que é o lugar da responsabilidade. Então, a consequência, muitas vezes, ela qual é a consequência de você bater num amigo? Nossa, você perder a amizade, você ter uma briga, uma discussão, muita coisa. Vou dar consciência para a criança de que ninguém vai querer jogar futebol com ele se ele continuar agindo dessa forma. Eu vou fazer com que essa... O que aconteceu, filho? Você bateu? Você machucou o amigo? Então, a gente vai lá. Isso ver se machucou, também. Colocar gelo, levar uma pomada, fazer... Entendeu? Isso que você falou, só abrindo um parênteses aqui, é muito importante sempre ouvir a história, a parte da história da criança, né? Até o fim. Porque tem o do lado de lá, tem o do seu filho e tem a verdadeira. Não é? Dizem que tem sempre, toda história tem 3 versões. A gente verdadeira tem que ouvir, né? De fato, até o fim. É validar o que ele está falando. E entender, sabe, Rê, é fazer a criança crescer acreditando que ela é uma pessoa boa, com comportamentos, que está tendo comportamentos que não são legais. E não fazendo ela acreditar que ela é uma criança ruim. E quando a gente castiga, a gente vai para esse lugar. Porque a gente coloca a criança no lugar da culpa. Olha o que você fez. Então, e aí mexe na autoestima dela, como eu falei antes. Então, a criança cresce entendendo que ela é isso aí mesmo. Quando, na verdade, o que ela precisa acreditar eu gosto muito dessa fala que não combina com você. Isso é ótimo. Você é uma criança tão bacana, você é um menino tão legal. Bater Mas peraí, amigo não combina com vamos você. Vamos voltar. Agora eu lembrei de um outro acontecimento da minha vida que eu preciso dividir. Espero que todas as mães estejam se identificando comigo. Vou dar um exemplo da minha vida. Antônio tinha que trazer uma mochila com todos os pertences do futebol do fim de semana. Chuteira, caneleira, bola, tava tudo. E o pai mandou por ele para a escola. Quando o Antônio chegou em casa, ele tinha um treino. Tom, cadê a bolsa? Ele olhou branco e falou, esqueci. Aí na hora eu falei, e agora? A gente não tem roupa para fazer o treino às 6, porque é uma roupa específica. Aí eu falei, mas não é responsabilidade sua, filho? Ele, sim, mas eu esqueci. Aí minha questão será que o Antônio ainda não tem autonomia de ter a responsabilidade de trazer uma mochila com todos os pertences? Ou eu conscientizar ele que ele estava responsável por essa mochila do futebol? E eu precisei me virar, porque aí eu consegui conversar com um amiguinho que ia sair à tarde, que ia pegar, que tinha que chegar às 6. Consequência foi, ele chegou atrasado no treino, ele sabe que não pode chegar atrasado no treino, que tem toda uma lógica. Só que ele se sentiu muito culpado, porque ele esqueceu. Então, ao mesmo tempo, você entende? Eu tô ali como mãe, eu vou ajudar, vou tentar fazer o resgate da mochila, mas eu também preciso ensinar essa criança que é ele que tem que trazer a mochila. Olha que bonito isso que você tá contando, amiga. Não é você que precisa. A situação já ensinou. São as coisas dele. Não foi você que causou o atraso, pelo contrário, você mostrou que você estava do lado dele, você ajudou ele a dar uma solução, ele foi para o treino e teve uma consequência. Ele chegou atrasado, porque foi o tempo de vocês gerenciarem isso tudo. Uma criança na idade dele pode se responsabilizar por levar a mochila para o treino? Pode. E pode acontecer dele esquecer?
Pode. Sim. Entende? Não é que ele esqueceu, não é que o pai falou para ele, Tom, não esquece a mochila. E ele esqueceu a mochila. Não é que você falou para ele, filho, trouxe a mochila? E ele falou, aham, quando olhou no carro, quando chegou na tua casa, não tava. Não, ele esqueceu. Entende? Eu vim gravar o podcast aqui hoje e eu esqueci um material daqui, eu vou para o UFRJ dar aula. Eu esqueci em casa, hoje de manhã, quando eu saí, um material que eu quero usar na aula hoje à noite. Como é que nós, adultos, resolvemos? Ok, eu passo em casa rapidinho e pego. Tá, eu sei que tá na porta, lá fácil, prontinho na saída. Quer dizer, eu resolvo internamente, ninguém me castiga por isso, eu dou a solução. Porque a responsabilidade é sua. Porque a responsabilidade é minha. Sim. Eu não preciso ficar me culpando, me martirizando por causa disso. Se eu morasse na contramão de ir para a faculdade, que é caminho. Se não fosse, eu ia ter que lidar com a consequência de ter que dar aula hoje sem esse material. Percebe que essas coisas, elas acontecem e a gente incorpora esses erros e esses esquecimentos. O que a gente pode fazer numa próxima, de novo, sair do porquê e ir pro como? É porque eu só te usei isso porque eu senti que ele ficou culpado. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? De deixar ele um pouquinho culpado? Mas, ao mesmo tempo, o meu objetivo ali como mãe era, Tom, isso aqui é uma responsabilidade sua. Então, não sou eu que uso a caneleira, não sou eu que uso a chuteira. A garrafa de água, você vai ficar 2 horas jogando bola, é você quem tem que levar. Você entende? Isso é uma coisa pedida pelos treinadores. Para que eles tenham essa disciplina. Porque eles começam a ter essa disciplina. Mas aí, amiga, o que você pode fazer, o que é legal de fazer nessa hora, é estar ao lado dele. Então, filho, eu sinto muito que você tenha esquecido a mochila. Mas é um transtorno do... do cão. Mas você teve o mesmo transtorno dizendo, filho, a responsabilidade é sua, você que tinha que lembrar disso, o mesmo transtorno para arrumar a roupa que você teria se você dissesse, eu sinto muito, filho, que você tenha que ficar sem beber água tanto tempo. Não, eu posso te falar, teve um segundo que eu pensei, eu falei, será que eu faço ele faltar no treino? Pra falar, ó, você não tá indo no treino porque você não tem. Porque na hora tem dois, você fica ali questionando, assim, como que é que eu vou explicar pra ele que é uma coisa dele que é importante. E ele quis se desculpar, não, mas eu tava no quintal nessa hora e não deu tempo de voltar na classe. Ele começou a dar várias questões, assim, sabe? Tudo é contexto, amiga. Você conhece o Tom, você sabe a responsabilidade que ele tem, você sabe como ele leva a sério o futebol. Então, tudo é contexto, né? Se tem uma mãe aqui ouvindo a gente que tem uma criança que sempre deixa a mesma coisa, esquece a mesma coisa, sempre a mãe verificando, né? Cada caso vai ser um caso. É um caso. Pra gente entender como fazer isso. Garrafinha de água, sempre perde 1,20 m. Aí eu comecei, sabe o que eu comecei a fazer? Eu coloquei dentro da mochila. Não deixava mais do lado de fora, onde fica, porque às vezes eles acabam fazendo um movimento e cai. Aí eu falei, não, agora vai dentro. Agora não esquece. Então, tem, por exemplo, isso da garrafinha, né? Pra gente pensar essa questão do castigo até. A Maria sempre, ela tinha uma garrafa de água pra escola e ela vai da escola direto pro balé. Então, ela pegava essa garrafa da mochila, deixava a mochila no carro e ia com essa garrafa pro balé. Só que no carro ela se trocava, faz come em 30 minutos e chega no balé. Então, carro de mãe é uma maravilha, né, amiga? Loucura. Tem de tudo. Tudo. Daqui a pouco fala, ui, você tá aqui. Um grampo. Né? Aí, de tanto ela acabar esquecendo de pegar a garrafa e ir pro balé, filha, o que você gostaria de fazer para que isso não acontecesse mais? Tão simples. Ela falou, tem como eu ter uma garrafa dentro da bolsa do balé que fique ali? Ela que sugeriu. Então aí ela tem uma garrafa dentro da bolsa, tão simples, né? Tão mais fácil do que eu falar, agora você se vira, agora você ficou sem a água, você vai ficar 3h30 lá no balé sem água, e assim você aprende a não esquecer mais. Que lugar é esse, entende? Tudo que imagina se meu marido vira pra mim hoje e fala assim, agora você vai pra faculdade dar aula sem o seu material, pra ver se você aprende a não esquecer mais. É uma responsabilidade sua, né? Mas aí a gente assume, né? Aí por que a gente tem que somar problema, né, a esse tipo de coisa? Você sabe que uma vez eu li uma coisa que eu amei, que eu me identifiquei muito, porque eu tenho uma fama, sabe, gente? Que eu sou virginiana, paulista, organizadíssima. Mas muito. Mas uma coisa foi muito legal, uma vez que eu li que falava assim, o fato de você se organizar
É porque na hora que acontece algum imprevisto, você já tem uma outra opção para saber lidar. Legal. Então foi muito legal. Eu falei, nossa, que alívio. Porque eu tava me sentindo uma época muito cobrada por isso. Então, por exemplo, a gente vai viajar amanhã, temos a peça. Aí você fala, não, peraí, vou fazer a mochila, vou fazer a mala hoje à noite, porque amanhã a gente vai pegar o carro, vai pegar a Marina, né? Vem, a gente vai chegar, vai acontecer, não vou levar um tênis que dá para malhar. Mas e se o voo atrasa? Pois é, foge do teu controle, Foge do meu controle, mas tudo bem, porque eu já estava com um monte de coisa organizada e tem ali uma... Então, ajuda você a lidar com os imprevistos, né? É verdade, Rê. Eu acho isso uma forma... muito legal. Boa, me deu um pouco de alívio, assim, nesse sentido da organização. Por isso que eu acho que a rotina também é bem interessante, porque, assim, uma vez que a criança também tem que arrumar essa mochila da escola, essa mochila do futebol... Ela vai saber que ali tá faltando a garrafinha. É maravilhoso. É a garrafinha, a caneleira, quero outra chuteira, né? Eu acho isso ótimo. Não, é ótimo. É muito bom. É responsabilidade, né? Por isso que eu sou tão contra o castigo, porque o castigo não desenvolve responsabilidade. Aliás, ele impede a criança de ver o que seria a consequência. Entende? Por exemplo, nesse caso, se você fizesse por onde, então, ele faltar desse treino, ó, esqueceu, então a gente vai para casa. Era muito capaz dele chegar em casa, se conectar com outras coisas, faltou o treino, quer dizer, aprendeu desligar que aquilo. Tudo bem, entendeu? Assim, não, é um compromisso, é uma responsabilidade. Agora, o fato dele chegar atrasado e ver que você estava ao lado dele, que você trabalhou com ele para que ele conseguisse, e ele chegou atrasado, ele teve um constrangimento com isso, né? Ele viveu a consequência direta e certamente isso vai ajudá-lo a, numa próxima se lembrar. I hope. Não, eu espero. Com certeza, amiga, com certeza. Tem uma dinâmica muito bonita nesse lugar da consequência, de ajudar a criança a assumir as responsabilidades, sabe? Tem uma história muito legal que aconteceu com tampas de canetinhas com uma família que eu atendo, que a menina é louca com canetinha, com desenho e tal, e aí a mãe me ligou e falou assim, olha, já mandei a criança, já falei para ela guardar, para ela fechar as tampas das canetinhas, que era uma dor da mãe, porque a canetinha era caríssima, o conjunto da canetinha era super caro, ela deu meio que assim, sem querer dar. Querendo né? ficar pra ela. Aí... A criança brincou, a criança era muito nova, então a criança precisava de uma autonomia vigiada para tampar e guardar essas canetinhas. E aí a criança, ela falou assim, e aí eu pedi para ela guardar, no fim ela não guardou, foi tomar banho, saiu do banho, pegou no sono e as canetinhas estão todas sem tampa, esparramadas. E aí eu perguntei para ela, qual é a consequência de deixar as canetinhas sem tampa? A canetinha vai secar? Vai estragar? Vai. Você pediu para ela guardar, você mostrou para ela que tinha que guardar e ela não quis assumir essa responsabilidade. Então, ela precisa viver a consequência, que vai ser encontrar o conjunto de canetinhas mais fraco, mais apagadinho. Ela não cuidou daquilo que era dela. Ela precisa viver essa consequência. A mãe ir lá e tampar as canetinhas e depois dar um castigo ou depois ficar dando bronca, fazendo sermão na cabeça da menina, ou numa próxima, quando ela pedir uma coisa no shopping, falar, não vou comprar, porque a canetinha que eu te dei, você largou toda jogada lá, então eu não vou comprar esse brinquedo porque eu sei que você vai jogar e vai ficar tudo estragado. O que a criança está aprendendo com isso? Eu não sei cuidar das minhas coisas. Agora, se ela vive uma consequência direta, aquilo vai doer nela. Aquilo vai ser ruim para ela, ela vai assumir a responsabilidade depois. A gente não pode ter esse receio. Sim. Né? Agora, amiga, e o tal, assim, né, a gente está nessa fase de tanta tecnologia, é vídeo do YouTube, porque às vezes você tirou o celular, aí fala assim, mas na TV eu posso, né? Aí você fala, não, mas o meu irmão tá vendo. Aí você fala, não, mas você não pode, vai pro quarto, vai ler, né? Por exemplo, você fala assim. A minha dúvida, é uma dúvida que eu tenho, de tirar tudo, porque tem isso, né? A gente aprende isso muito em terapia. Realmente você tem que tirar da criança o que ela mais gosta. Eu sou absolutamente silêncio contra. No podcast. Eu sou absolutamente contra, minha amiga. Os terapeutas vão te odiar. Desculpa. Entendeu? Eu sinto muito. Mas já parou porque isso é comum, né? Eu tô te falando de um castigo super comum. Super comum, mas aí, olha que loucura.
tirar da criança aquilo que ela mais gosta. Quer dizer, se ela mais gosta de uma coisa que é legal, que é saudável, né, para ela, então quer dizer que eu vou no lugar onde ela tem, no lugar onde ela se sente valorizada, né? Se meu filho, o que ele mais gosta comigo é comer japonês, então ali é um lugar de valor na nossa relação, quando a gente vai juntos ao restaurante japonês. Aí o castigo eu vou tirar aquilo que ele mais gosta dele, que é para ele aprender. Mas tipo perverso? Você fez uma carinha meio claro, perversa. Porque assim, como é que eu vou tirar o que ele mais gosta se aquilo não tem relação com o que ele fez para ficar sem TV? Mas aí você acha que ter um poder do pai, de controle, do pai e da mãe, assim, a gente tá falando meio de sentimentos dos pais. Com certeza, amiga, o castigo, ele revela a absoluta falta de autoridade do adulto. O castigo revela... Gostei disso. O castigo revela a absoluta falta de autoridade do adulto, a absoluta falta de repertório do adulto e o absoluto desejo de controle do adulto. Porque se eu sou a autoridade nessa relação, não existe a opção do meu filho não fazer aquilo que precisa ser feito. E eu não vou precisar castigá-lo. A questão é que acaba que o adulto, ele transita muito rapidamente do autoritarismo para a permissividade e da permissividade para o autoritarismo, ele acaba tendo que aplicar um castigo porque ele não foi assertivo no dizer, esse é o limite e isso vai ser feito. Então, assim, meu filho precisa tomar banho. Eu, como adulto, como autoridade, decidi, meu filho vai tomar banho. Está na hora dele tomar banho. Então, eu não vou dar opção para ele. Se você não tomar banho, você vai ficar... Se você não for agora tomar banho, você depois não vai assistir televisão. Porque eu estou dando para ele a chance de não fazer aquilo que precisa ser feito. Que lugar é esse da autoridade? Entende? Assim. Então, aí eu vou precisar o quê? Castigar. Como é que ficar sem a televisão depois vai ensinar meu filho a importância do banho e da higiene? Não faz o menor sentido. É diferente de eu dizer assim, meu amor, ou você toma banho agora e depois sobra tempo para você assistir televisão, ou você fica aí enrolando, não vai tomar o banho e não vai sobrar tempo para você assistir televisão, porque o nosso limite é 7, por exemplo. Eu faço isso. Aí bacana, porque aí se ele enrolou, não foi tomar banho, deu 7 horas, aí agora eu vou assistir televisão. Não, filho, lembra que você tinha a escolha de tomar banho mais cedo e sobrar tempo de você assistir televisão, e você escolheu enrolar para tomar banho, agora não vai assistir. Não, é você que não quer deixar. Filho, não sou eu. Essa escolha foi feita por você, eu sinto muito. E olha só, eu acho que amanhã você vai conseguir fazer uma opção diferente. Porque você vai querer ter o seu tempo de assistir televisão. Aí você entregou a responsabilidade dessa escolha na mão dele, eu não preciso castigar. Entende? Ele não ficou sem televisão porque eu disse pra ele que, já que você não vai tomar banho, então pronto, não vai ver televisão. Olha que falta de autoridade é essa. Entendeu? Aconteceu um dia uma coisa comigo muito engraçada, assim, eles estavam saindo, tudo molhadinho, assim, tava chovendo. Aí eu falei, a gente abriu os presentes, alguma coisa assim do Tom, do aniversário. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai subir, vai tirar a roupa na lavanderia, que tá molhada, a gente vai tomar banho, e depois de tomar banho, a gente abre os presentes, depois a gente come uma coisinha. Pode ser assim? Aí um amigo que tava junto, assim, o vizinho falou, não é pode não, mãe, tem que ser assim. Mas eu achei engraçado, na hora que eu olhei, ele tava ouvindo a conversa, ele falou, aí eles, não é, tem que ser assim, não vai ser assim, né, tipo, era uma voz masculina, assim, né, representando, aí eu dei risada, porque em algum momento me deu uma fragilidade, mas eu olhei e falei, obrigada. Quase caiu uma lagriminha assim, né? Tipo, obrigada por você ter me ajudado. É isso que vai acontecer e pronto. Mas eu achei engraçado, porque eu descubro, na verdade, eu só dei esse exemplo, porque a gente ensinando um pouco os passinhos, talvez fique mais fácil de entrar, né? Por exemplo, então a gente vai fazer, então, vai chegar, vai tirar, vai fazer. Eu acho que vai dando confiança, uma segurança dos próximos passos que vão acontecer. Perfeito. Mas eu achei engraçado que, como vem um homem, já vem, não, tem que ser assim, né? Já coloca, porque é muito diferente da mãe e do pai. É isso que eu tô falando, né? A opção que a mãe dá e o jeito que o pai. E óbvio que ele também tava já muita razão, porque a gente tava voltando de uma chuva.
chuva. De uma chuva. Todo mundo molhado, todo mundo precisava Isso. tomar um banho quente, colocar um pijama. Então, Mas foi engraçado, assim, essa situação, que eu falei, nossa, que engraçado, né? Assim, eu fui aos pouquinhos, ele, não, vai ter que ser mas é assim. assim, pá, mas então, são as duas coisas juntas, porque na verdade, É, você já sabia que era isso que ia ser feito, sim, mas você fez de uma maneira que uma opção. convidou os meninos. Agora, e se eles dissessem, não, não pode ser assim? Não vai abrir os presentes. Então, os presentes só vão ser abertos depois que vocês decidirem tomar banho. Isso. Então, Aí vão querer abrir rapidinho. aí vão querer tomar o banho, porque você É. mostrou, olha só, a condição para a gente abrir os presentes, e isso não é negociável, Uhum, é um isso sou eu que limite, estou né? dizendo, É. é o banho. Aí vocês decidem. Ou vocês entram direto no banho e a gente pode abrir os presentes na sequência, ou vocês enrolam para entrar no banho e a gente não vai abrir os presentes e talvez a gente não vá abrir. Agora, né, tá voltando de uma chuva, então não tem opção. Então, mas você tá falando de uma coisa assim, né? Estamos aqui, né? Que é entre o limite e a autoridade, né? É a gente É aqui, entender, né? Ui. a gente tem que ter clareza do que é negociável e do que não é. Para ver o que vem em forma de pergunta e o que vem em forma de informação. Então, amor, deixa eu te contar uma coisa. Né? Eu falo isso sempre com os meus alunos. Eles vivem me pedindo, tia, a gente pode ter um tempo de brincadeira de não sei o quê? Meus amores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje não vai ser possível. Porque a gente tem isso para fazer e é isso que faremos. Uhum. Agora, tem outras aulas que eu chego e digo para eles, então, olha só, hoje a gente tem duas opções. Ou a gente cumpre essa rotina que vai levar 45 minutos para fazer essas duas atividades aqui e depois sobra 15 minutos que a gente pode escolher se a gente vai jogar tal jogo que vocês adoram, Aham. ou a gente faz essas mesmas duas atividades no período de 1 hora, porque vocês vão ficar falando por cima, que vocês vão ficar interrompendo, que eu vou ter que ficar pedindo silêncio e não sobra tempo pra gente fazer isso no final. Eu tô dando a opção. Nesse dia pode, nesse dia isso é possível, mas se eu tenho um dia que não é, eu não faço a pergunta, eu dou a informação, porque eu sou autoridade. Então, olha só, amores, hoje o que vai acontecer é isso, e não tem negociação. Ah, mas eu queria... Eu entendo o que você queria, eu sinto muito. Hoje não vai ser possível. Usado, então. Ele é ótimo. E com um sorriso no rosto. Eu entendi, amor, que você quer. Mas não posso, sinto muito. E eu te amo e a resposta é não. Agora, amiga, e se tem um combinado, não foi feito combinado? Por exemplo. É uma coisa... Olha, eu vou sair, vou deixar vocês aqui em casa, vocês podem dormir... hoje, sábado, 11 horas da noite, por exemplo. Aí, quando eu chego em casa... Ih, mãe, né, tá acompanhado, tá com alguém e fala... Nossa, você não sabe, a gente vai dormir tipo, quase 1 da manhã. E no outro dia, estão mortos, Claro. lógico. Quem é responsável por isso é o adulto, que tá lá. É. Não tem, entendeu? Pela hora de dormir, é o adulto. Mas foi engraçado que eu até perguntei isso. Falei, nossa, mas por que você não conseguiu colocar? Ela falou, não, mas eu desliguei tudo. Mas aí, porque é engraçado, né? Porque era coisa, vamos dormir com os amigos juntos. E tem um amigo que é muito agitado. Ah, tinha um E amigo esse na amigo parada. agitado... estavam em 4. Ah, não, amigo. Esse amigo dorme Ixi. pouco. É uma coisa que ele já dorme pouco, ele é mais agitado. Ele não deixava os outros dormirem. Ah, não, então. Mas aí... Então, é um contexto completamente atípico. E aí, no outro dia, eu falei, então, mas aí você não dormiu bem, você dormiu tarde, você tem que jogar. Qual é a vida do atleta? Do atleta. E filho, qual é a Ele consequência? não vai render tão bem no campo. Deixar ele parar para pensar nisso, deixar ele se arrepender, ele ter esse sentimento de arrependimento e assumir a responsabilidade por um treino ruim que vai acontecer no dia seguinte. Né? E aí, filho, agora você, infelizmente, vai com sono pro treino. E talvez a gente esteja entendendo aqui, aí nessa situação é importante, que é bom a gente repensar a presença dos amigos em casa numa noite que a mamãe não esteja. O que você acha disso? É uma boa ideia? E aí você pode trazer essa lembrança numa próxima. Ah, mãe, fulano pode vir dormir aqui? Meu amor, vamos... Você não tem jogo amanhã Vamos, exatamente. E aí vai construindo, o bacana é convidar a criança para esse jogo, para essa construção de limites. Tem coisas que dá para a gente fazer isso. Convidar a criança. Vamos pensar junto? O que você acha disso? Então, ontem a Maria queria muito assistir uma peça, que era às 8 horas da noite, da preparadora dela na série que ela está fazendo, e era o último dia. Ah, sim. E ela queria muito assistir a peça. Aí era 6h30, ela estava terminando a lição e falou, e aí era no shopping da Gávea, tô pronta. Exatamente, a gente chega, dá tempo. Só que hoje, 5h30 da manhã, acorda,
Aí vai pra escola, ela tinha gravação depois. Não, eu não posso chegar para ela e dizer assim, filha, olha só, se você for, você vai ficar muito cansada amanhã, porque não, eu tenho que dar o limite, a decisão é minha, eu sou responsável por ela. Então filha, eu entendo que você queria assistir a peça, eu entendo que isso seja muito importante para você e infelizmente não vai ser possível, que amanhã você vai ter que estar acordada e 5h30. bem, às 5h30 da manhã você vai gravar até de noite. Não, mas eu vou ficar ótima. Eu entendo que você ache que vai ficar ótima, mas Mas essa não fica. responsabilidade é minha, entende? Eu não posso... Tem um bem-estar, né? E tudo bem se ela insistir, sabe? Eu não vou entrar nesse lugar de ficar disputando poder com uma criança de 11 anos. Amiga, mas assim, é muito legal o que você fala, né? Porque eu penso assim que os pais têm um poder incrível, né? Assim, como usar este poder a favor deles. É isso que você tá falando, né? Me dá muito de você ter esse não é controle entre aspas, né? Mas é isso, eu vou privilegiar o sono dela, o descanso Não, dela, e hoje, que o bonitinho. banho, a higiene, É. né? A conduta de tudo ali, né? Hoje ela acordou, aí me agradeceu. Sério? Falou, ai, mamãe, tô tão descansada. Porque foi dormir super cedo ontem. É. E aí hoje estava bem e disposta. E é isso, entende? Sim. Não, tem coisas que são responsabilidades que são dos adultos e a gente precisa assumi-las. Não pode depositar na mão da criança, porque vai terminar em castigo. Porque é a frustração ali do adulto, não né? vai ter jeito, entendeu? É. Então, tem algumas regiões na África, a gente tem umas coisas para aprender, né? O mundo ocidental, especialmente, tem algumas coisas para aprender. E tem algumas regiões na África que tem uma prática que são muito legais, que tem essa prática que é muito bacana, que é quando... são vilarejos, né? Então, quando alguém erra, quando alguém comete algum erro grave, essa pessoa é levada a público e eles fazem uma roda. A comunidade faz uma roda em volta dessa pessoa. Eles colocam a pessoa dentro da roda e um por um da comunidade fala algo de bom que essa pessoa faz. Então, algo significativo que eu já aprendi com você, ou algo que eu vi você... Valorizando. Porque esse erro não te representa. Né? Esse erro, como eu disse antes, é fazer a pessoa acreditar que ela é uma pessoa boa que teve uma atitude ruim, que teve uma atitude inadequada, e não que ela é um erro. Porque a gente é muito detector de problema, né, amiga? Nossa, total. É igual o jogador que erra pênalti, entende? Parece que invalida toda a carreira dele, né, naquele momento. Quem vai lembrar tudo de bom que o Baggio fez na Copa de 98? Só lembra perdeu o pênalti. Não lembra de mais nada. Nossa Senhora. O cara fica marcado por esse erro e aí, poxa. Conhecido mundialmente por isso. Agora, amiga, você falou de uma coisa que é uma coisa assim que eu acredito. Também queria saber sua opinião. A educação, né, que muitas vezes a gente tem a coisa, a escola ajuda a educar, sendo que, na verdade, a primeira leva é dentro de casa. Mas eu acredito muito que a sociedade também tem que ajudar a educar, né? Onde você vive, qual a sua bolinha, quais são ali as pessoas. Por exemplo, crianças entraram no elevador e começam a apertar todos os botões. Essa hora o porteiro tem que abrir o microfone. Ei, não pode fazer isso, pode estragar, não pode ser legal. O que você acha? Tem muita gente, tem muitos pais que falam, não, meu filho desde que eu cuido, desde que eu... mas aí meu filho desde que eu cuido, então ele não pode sair de casa, né? Porque, sim, a responsabilidade da sociedade. Se as crianças são o futuro da sociedade, por que não? A questão é se os adultos estão preparados para fazer isso de uma forma que não seja humilhando e constrangendo né, as crianças. Porque a sensação que dá é que não se tem outro repertório. Então, por isso que acho que muitas vezes alguns pais fazem isso em forma de defesa. Agora, eu adoro quando outros adultos fazem esse tipo de correção. Os amigos próximos, eu gosto bem, os vizinhos, amiga. Né? Ali que falam, não, isso aí não tá legal, isso aí não tá certo. Eu gosto, o que eu procuro dizer sempre para eles fizeram de forma desrespeitosa, saiba que você nunca mereceu isso. Saiba que isso fala sobre a dor desse adulto. Saiba que ele tá machucado, porque ninguém que está em paz vai constranger e humilhar o outro. Então, ele te tratou de forma desrespeitosa. O que ele disse está correto.
Você não pode, nesse exemplo, sair apertando todos os botões do elevador. Agora, se ele fez isso te humilhando, te constrangendo ou gritando com você, isso fala sobre a vida dele, sobre ele não estar em paz, sobre ele não estar bem. Sim. Não é sobre você, minha filha. Sinto muito que você tenha vivido isso, que você tenha passado por isso. Vamos elaborar isso com a criança. Não, e também acho que vai elaborando uma forma dessa criança entender que ela vive em sociedade. Isso. Né? Que existem normas, que existem limites, né? Eu acho que isso que é bacana. Realmente não pode, por exemplo, não dá para vir de pé na van, cantando, não dá. Não vai dar. Porque se você cantar, você vai atrapalhar o outro, se ficar de pé, você tá sem cinto, se der uma freada, vai acontecer um acidente. Né? Explicando, né? Que é isso, a vida coletiva, né? Ela tem... eu acho que é de muita importância. E esse formato é uma coisa linda, né? Você sempre poder elogiar as coisas boas daquela pessoa, né? Sim. E entender. É muito legal isso que você fala sobre a diferença, né? Do humano e do comportamento, né? Naquele momento teve um comportamento que não foi tão legal. Isso. Porque você começa a olhar a criança e definir, né? E o que leva ela a ter um comportamento naquele momento que não foi tão legal. Muitas vezes a criança naquele comportamento quer falar alguma coisa. Né? Esse exemplo que eu usei ali atrás do Gabriel, que ele falou, não, tudo bem. Era claro que ele estava me pedindo um limite. Sim. Eu falava, meu Deus, o que eu não tô vendo aqui que eu me ajuda aqui. Esse lugar do castigo, amiga, eu desconheço uma mãe de adolescente que chegue na adolescência e diga, valeu muito a pena ter deixado de castigo na infância. Se ela tá dizendo isso, ela tá desconectada do seu filho adolescente. Porque o castigo, ele faz isso, ele separa as pessoas. Ele mostra que o amor depende do comportamento. E aí, o que acontece é que chega uma hora que você não tem mais o que tirar da criança. Isso que você falou, né? Dos que os terapeutas indicam. Vai tirando tudo que a criança mais gosta, vai tirando a relação da criança com você. Sim. Tenho até um livro que eu trouxe, deixa eu ver se está aqui. A gente tem... esse aqui é o livro da família. Peraí, lá vai ela. Vou aproveitar que ela levantou neste momento para dizer que a sua roupa está lindíssima, Regiane. Presente de Marina Elias. Gostaram, gente? E eu visto o presente de Regiane Alves. Hoje, o episódio de hoje é isso. Mutuamente patrocinado por nós duas! Adorei. Amiga, tem esse autor que eu amo, chama Todd Parr, é isso. Que ele tem vários livrinhos, e esse é um livro muito bacana, que ele fala das famílias... Não conheço. Ele tem vários livros, é muito legal. Ele vive nos Estados Unidos, ele é um americano, e tem esse livrinho que é cheio dessas mensagens, assim. Então, ele fala muito dessa conexão das famílias. Como as famílias são diferentes, entendeu? São todos da mesma família. E vai falando muito sobre esse amor. É isso que você falou um pouco aqui dessa conexão. Olha que bonitinho, entendeu? Lindo. As famílias todos gostam de abraçar uns aos outros. E falam isso que você falou, quanto que é... Porque é seu filho, né? Independente do comportamento, né? Exatamente. Rê, se o castigo funcionasse, você não precisaria dar de novo. Exatamente. Bastava um. Entende? Então, assim, não faz sentido. É a mesma dinâmica do diálogo, que você vai ter que conversar de novo e de novo. Sim. Mas, gente, juro, não é muito melhor conversar de novo e de novo do que castigar de novo e de novo? Porque quando você conversa de novo e de novo, alguma você coisa entra, se né? conecta. Uma hora entra. E você se vincula à criança e você diz, meu amor, qualquer que seja a circunstância, eu estou com você. E no castigo, não. Você diz, dependendo da circunstância, eu não estou com você. Olha que linda essa frase aqui, ó. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a ser fortes. Não é? Que é isso, né? Na hora do erro também, a gente tem que ensinar a mostrar isso, né? Para eles, né? Amiga, você vai gostar. Tem vários livrinhos. Daí tem outro lá. O livro Aprender Que Eu Te Amo. É muito legal. Usava muito. Eu trouxe esta dica. A gente adora livros infantis. Muito, né, amiga? Você é super conectada, né? Com a literatura. Assim. Eu adoro. Eu acho que, nossa, cada hora... Eu vou começar a trazer mais lá em casa. Legal. Eu tinha
Acho que as pessoas devem saber, chama Leiturinha. Ah, sim. Que você assina, que é muito legal. Isso não é uma propaganda, mas estamos fazendo propaganda para Leiturinha. Mas vale muito a pena. Nossa, vale muito a pena. Eu lembro a felicidade das crianças de receber quando o pacotinho. O pacote, Ai, maravilhoso, adoro E uma eles. seleção super bem feita, né? Muito legal. E aí eu lembro que a gente assina, faz lá uma idade das crianças, aí eles mandam uns brinquedinhos, umas coisas, uns jogos, e a gente ficava assim, nossa, na espera. E aí era muito legal, porque vem os livros de acordo com a faixa etária. Ah, é. Então era uma grande alegria. Eu chegava e falava, hoje é dia de leiturinha. As crianças recebiam era também. muito legal. Mas esse aqui nem foi da leiturinha, mas foi de outro. Eu adorei. Muito legal, adorei a dica, amiga. Amiga, agora, muito legal. Deixa eu te falar agora, eu vou contar um lado B. Epa! Eu tava achando que tava acabando, mas não, manda lado B. Amiga, você sabe que eu já errei muito, eu continuo errando melhor. Eu falo que Errando melhor. Eu vou seguindo Samuel Beckett, ele fala falhar melhor, falhar outra Samuel, vez, vamos melhor. Bora, Beckett, bora. Mas eu, antes de começar a estudar educação, gente, eu já fui a mãe que gritou, eu já fui a mãe que bateu, foi uma vez só, mas foi. Eu fui a mãe que ficou sem repertório e ameaçou, e usou de ironia, e abusou do seu poder para constranger a criança, para ameaçar, para fazer as coisas, até que eu entendi que a coisa não estava indo bem. Eu entendi um dia que uma amiguinha da Maria foi em casa, Maria tinha 3 anos, o Pedro tinha 1, e a Maria se dirigiu a ela, falando com ela, eu me vi. Foi assim, quase caí para trás. O jeito que ela falou com a menina, usando de ironia, que é um negócio que a criança não consegue nem fazer, eu falei, gente, sou eu. Que medo. Sou eu falando com ela, ela tá fazendo com a menina. 10 casas para trás, começa o jogo. Amiga do céu, não, eu fui, foi isso. Eu lembro que eu falei pro Ricardo, eu só vou daqui para frente fazer o necessário, esquece que eu existo, eu vou estudar. Eu preciso estudar para entender essa parada de ser mãe, porque senão eu vou adoecer essas crianças, né? Mas, amiga, vulnerabilidade, né? Não, completamente. Depois que eu saí da culpa, eu assumi a responsabilidade. Naquela não, época, é maravilhoso foi muita você culpa. falar isso, porque por mais que você esteja aqui falando, a gente tá trocando, a gente tem essa troca, tanto você quanto eu, é isso. A gente tem essa... Não, amiga, eu saí... Os erros e os acertos, Totalmente. assim, não tem como, né? Hoje eu Faz erro parte. menos. Eu sigo errando, mas erro menos. Né? Já há muito tempo que não acontecem coisas que aconteciam antes que eu sei que são muito nocivas. Mas eu já fui essa mãe. Claro. E aí... Calma que tá chegando a adolescência pra gente. Tá tudo bem, pra gente Espera errar, aí. mas erros inéditos. A gente pode fazer o seguinte, amiga. Pode isso. Temporada 3, adolescência. Até engasguei. A gente pode combinar assim, amiga, pra gente errar menos, a gente faz erros inéditos compartilhados. Então, quando você errar, na adolescência... Acabando aqui de gravar, tem um aqui que eu lembrei. Eu falei, cara, eu preciso contar isso pra Marina, mas não posso contar ao vivo, gente. Bastidores. Eu não posso, bastidores de pode isso, pessoal. Mãe, é um negócio que eu vou contar, viu? Muito mas aí bom. a gente pode aproveitar e aprender com a experiência da outra, a gente vai errar menos. Claro, total. Mas aí, olha só o que eu fiz. A Maria tinha um negócio que ela... Let It Go lá, Frozen, né? Que era a febre da vida. E aí a gente fez uma viagem pra Disney e ela comprou a roupa que ela tanto queria da Elsa lá, toda empoderada com a roupa. Manda outra lá. Pausa, peraí que eu tenho que fazer um intervalo. A gente tinha uma cena no meio do espetáculo que eu vesti uma roupa. E aí ela falou, o que você tá fazendo com essa roupa aí? Aí eu comecei a cantar Let It Go. Let It Go. Ela vestiu a roupa no meio do eu não espetáculo. podia fazer isso, quase que me mandaram embora do espetáculo. E começou a fazer Let It Go no meio do... E a roupa é azul, né? Todo mundo sabe, né? Só que ela vestiu uma roupa... Vinho. Aí ela, o que é isso? Let It Go não é outra roupa? Aí eu viro pra ela e falo, é outra irmã, é outra irmã. Ela começou a rir, ela não voltava pra peça. E eu eu olhei pra ela e falei, para que você está me atrapalhando, eu preciso voltar. Quase que o Bruno, nosso produtor, me mandou embora nesse dia. E o povo começou a aplaudir, porque não tinha mais o que fazer. A gente chorava de rir, não tinha mais condição de fazer a peça. Quebrando a amiga em cena. As irmãs arrumando a roupa depois da mãe morrer. Ela me começa a cantar Let It Go. Mas volta, comprou a roupa. Comprou a roupa, e aí a Maria queria usar a roupa de noite, né? Eu tava amamentando o Pedro era bebê, que a gente eu tava grávida do Pedro. Aí, beleza, Pedro nasceu, Então eu tava num daqueles momentos caóticos que o Ricardo foi tomar banho. Quando o Ricardo ia tomar banho, a casa caía. Eu dizia pra ele, desculpa. Não toma banho, não. Pula a parte da higiene, Tem pula. como seu banho ser bem rápido.
E aí? E aí eu ficava naquela situação, o Pedro, eu dando mamar pro Pedro, a Maria tinha 2 anos e ela tava rodando em cima da nossa cama com a roupa, minha cama é alta, com a roupa da Frozen, pra lá e pra cá, let it go, essa criança vai cair da cama. Né? Caiu. De fato, ela caiu, mas esse é assunto para outro episódio. Não, ali eu sem repertório nenhum, desesperada, cansada, com o bebê no colo, eu disse pra ela, se você não parar agora, eu vou guardar essa roupa, nunca mais você vai vestir essa roupa. Nossa Senhora. Nunca mais, olha que loucura, amiga, sem nenhum conhecimento sobre a criança, né? Nunca mais, o que é nunca mais pra criança? E aí depois foi um caos esse dia, ela realmente caiu, cortou a cabeça, teve que ir pro hospital. O que eu fiz? Queimou Peguei a roupa da criança. Queima a roupa! Queima a roupa! Pedagogia de Regiane Alves. Queima a roupa. Não, eu falei no impulso, gente. O que você fez com a roupa, Marina? Não, eu guardei a roupa. E aí eu não tinha mesmo repertório. E aí eu lembro que eu fui conversar com a professora da escola Santa Bruna. A Bruna foi a professora do maternal 1 da Maria e do Pedro. Era a Buna, eles chamavam ela de Buna, um amor de pessoa. Bruna, um beijo, tá morando nos Estados Unidos agora. É uma pessoa que me ensinou muita coisa. E aí ela falou assim pra mim, já tinha passado um tempo, ela falou assim, Marina, nunca mais é muita coisa. Marina, você exagerou. Não tem como dar um castigo desse, a menina ficar sem a roupa pra sempre, a roupa que ela tanto queria, porque ela não te ouviu ali na hora que ela tava, entende? É outro caminho que você tem que fazer. E aí eu lembro do momento que eu fui devolver a roupa pra ela, e eu chorava, amiga, eu dizia, filha, a mamãe errou. A mamãe não fez uma boa escolha quando te disse que era chorou? Nunca mais. Chorei, porque assim, nesse lugar de tô aprendendo, mas estava com aquela criança mamando ainda. Toda né, desregulada, assim, toda... Tudo desorientado, amiga, tudo. uma confusão, mas olha... E ela ficou te olhando? Eu lembro que eu chorava e ela passava a mão no meu rosto, ela dizia, não fica triste, mamãe. Não fica triste, tá tudo bem, mamãe. Caraca, difícil, né? Mas assim, eu já castiguei em lugares que hoje eu falo que loucura, que absurdo, né, esse castigo. Na verdade, hoje o que eu aprendi com você é pega os nossos impulsos e pendura no varal. E eu acho que isso é bom. E tem um mantra também que eu falei ali no meio. O que foi mesmo? Vão ter que assistir o episódio de novo para lembrar. Que eu falei... a pessoa acabou de falar e esqueceu o que falou. Não, sobre o erro, esqueci mesmo o que foi que eu falei. Mas que é uma coisa boa da gente fazer o manejo mesmo, para a criança entender que não é sobre ela, que é sobre o comportamento, erro, sobre o comportamento dela e que pode ser mudado. Muito legal, amiga. Muito bom. Adorei. Vamos errar de forma inédita. Vamos. Menos a cada dia, entender que vem o próximo erro. Que castigo definitivamente não é bom. Educa. Não educa. Não gera autorresponsabilidade, não gera senso crítico. Que bom, hein? A gente podia fazer um podcast só de perguntas, de Eu situações. Seria tão legal, gente. Se vocês quiserem, mandem para nós alguma sugestão, uma situação que aconteceu. A gente pode ler aqui, sim, divulgar o nome de vocês. A gente comenta e a gente debate em cima. Eu acho que é bem legal. Gostei, amiga. Gostei. Anota aí, produção. Anota aí. Gente, este foi mais um episódio do Pode Isso, Mãe. Esta realmente é um dia que a gente ouve muito. Pode, mãe, pode. Pode isso, esses conflitos, castigos, né? Enfim, consequências. Eu adorei. Muito obrigada, Marina Elias. Obrigada, minha amiga. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, de compartilhar esse vídeo, para esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. Tá tudo na descrição, gente. Tá tudo aí. O nome do livro, site da Leiturinha, que mais... Nossas roupas é por nossa conta. Nossas roupas, se você esquecer, que a gente tem bom gosto, né, gente? Uma conhece bem a outra, veja. Um beijo, até a próxima. Até mais.